Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente entra nessa maré, a roleta, ela sabe que aqui, hashtag melhor âncora. Mas a gente, né, faz a roleta só para dizer, né, que a gente vai dar oportunidade para as outras pessoas. Mas estamos aqui de volta, então, bem-vindos ao Quatro em Pauta, bem-vindo você que está nos assistindo, bem-vindo, Guigui, Aguinaldo Oliveira, bem-vindo nosso querido, já de casa, Irineu Toledo, que já nem é mais convidado, porque ele já é nosso aqui do Já nosso sou time. seletizado. Pois é, já é nosso aqui. E muito bem-vindo, Cristiano Mantovanini, que é palestrante focado em liderança e inovação. Ele tem cursos pela Disney, então a gente está trazendo aqui um jeito Disney de fazer Quatro em Pauta hoje. Vai ser um Quatro em Pauta especial, galera. Obrigada, Cris, por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite, estou muito feliz de estar aqui, acompanho o Quatro em Pauta, né? E hoje fazer parte aqui junto com vocês é uma responsabilidade enorme, principalmente com o jeito Disney de se fazer Quatro em Pauta. É isso, jeito Disney de fazer Quatro em Pauta. Queria falar duas coisas. Primeiro, o Cristiano é ex-cantor sertanejo. Não existe ex-cantor, amado, ele é cantor sertanejo. Mas ele é como que se fala? Aquele cara que... Ex-profissional. Mas esses dias atrás a gente fez uma palestra e ele cantou uma música. Certeza, não tem ex-cantor. Eu, por exemplo, sou cantora, forever, só que ninguém sabe, tá, gente? São minhas filhas, e elas aqui no The Voice da minha casa, eu já ganhei, mas já ganhei de muito, assim, de lavada, elas amam. Eu desafino, atravesso, faço tudo errado, mas eu canto. O problema é dos outros que ouvem. É isso aí. E qual é a segunda coisa? Você ia falar, ele é ex-cantor? Sim, ele é ex-cantor, e a segunda é que o Irineu é tão de casa que a roletinha já estava no Irineu hoje também, né? Você percebeu que ele poderia ter sido âncora? Porque olha só, eu estou vendo esse dia que vai chegar, que o Irineu vai ser nosso âncora, e aí nunca mais a roleta vai sair de lá. Eu vou conciliar, não me deem poder. Não me deem poder, é um perigo. O dia que a roletinha escolheu o Irineu, a gente nunca mais, porque o pessoal vai mandar cartas e e-mails e directs para continuar o Irineu, então melhor não. Não me deem poder, isso vai ser um perigo para o Quatro em Pauta. Bom, gente, vamos trabalhar? Vamos lá para o nosso primeiro quadro, que é o Concordo e Discordo. Posso chamar a vinheta? Bora. Então vamos lá, Lombardi, solta a vinheta. Então, vamos lá para o nosso quadro Concordo ou Discordo. Então, antes de mais nada, quero falar para você que ainda não se inscreveu no canal, que ainda está em tempo, e para você que ainda não chamou convidados aqui para o nosso chat, e para se inscreverem no canal, chama o pessoal para o Quatro em Pauta, chama amigo, chama sócio, chama chefe, chama colega, chama inimigo, chama crush, chama todo mundo para o Quatro em Pauta, porque hoje vai ser Quatro em Pauta Disney, galera. Fica a dica. Então, para o nosso Concordo e Discordo, a pergunta foi sugerida pelo nosso internauta aqui, que foi sugerida pelo Paulo Barão, de Jundiaí. E a gente vai trazer ela para o Concordo e Discordo, porque a gente acha que dá um bom debate isso daqui. Então, a pergunta é a seguinte: a geração Z é mesmo revolucionária ou é produto do meio? Vou falar com o nosso expert em gerações, né? Que fala de conflito geracional, etc. A gente tem dois aqui no nosso quadro hoje, mas vai lá. Irineu Toledo, o que você pensa sobre isso? Então, a gente olha para essas classificações, essas divisões, esses muros, né? Tudo bem, essa necessidade, esse interesse em interpretar as demandas, as inquietações de cada geração, mas... assim, pessoalmente, para opinar, eu acho que é uma grande bobagem. Ninguém vem com o hardware, ninguém vem com o software pronto. A gente tem um combinado aí, a gente tem um residual de mundo, e a gente, claro, parte. O mundo é assim
porque a gente sempre evolui a partir daquilo que já existe. Então, não tem ninguém que nasce pronto. Sabe aquele cara que revolucionou a ciência e que criou o método científico, um tal de Isaac Newton? O que ele falou ali, que é uma coisa emblemática para a gente? Olha, eu só vi o que eu vi porque eu estava sobre ombros de gigantes. Então, a gente tem que pensar isso. A gente entrega o mundo. Claro que a gente não entrega o mundo para alguém, e essa pessoa que chega jovem, a geração Z, ela não escolheu esse mundo, mas a gente fez as coisas dentro da realidade que a gente tinha, dentro do cenário que a gente tinha, dentro das ferramentas e recursos que a gente tinha. Cada nova geração, ela encontra uma evolução, ela já encontra a ferramenta, encontra uma outra situação, e a partir de uma visão de perfeição e de busca, ela rejeita aquilo que é ruim e traz novo. Então, vamos entender que a geração Z também não vem assim revolucionária, ela vem para continuidade. É essa a minha dinâmica, eu acho que é isso, essa é a combinação que a gente tem que procurar. Senão a gente fica se excluindo porque a gente é velhinho e acha que a gente não tem mais lugar no mundo e que a gente tem que sempre entregar. Isso é um modelo antigo de pensar gerações. Sabe, você depois que passa o bastão, você sai de cena? Não. Outro dia eu fui fazer uma palestra para estagiários, aquela lá da Bienal, que vai 15 mil estagiários, eu falei, olha, desculpa, mas porque o governo acabou com a aposentadoria, as coisas são complicadas de aposentadoria, mas eu também quero atuar e eu vou fumar minha vida até a última ponta. Eu já disse isso aqui. Então vamos conviver conjuntamente. Eu também quero ser revolucionário aos 60, aos 65, aos 70. Eu sou geração Z. Sabe por quê? A conta que eu fiz é a seguinte, Ju, Aguinaldo e Cristiano. Eu estou na minha grande adolescência, eu sou geração Z. Sabe por quê? Eu fiz uma conta. Meus ancestrais, eles morreram entre 80 e 90 anos. Alguns até passaram. Então, pela minha perspectiva de vida, aos 40, a idade média antigamente, eu passei a contar menos um. Então, teoricamente, eu que fiz 63, eu tenho 17. Então, eu sou Z. Eu sou o Z, entendeu? Só que é o seguinte, a diferença do Z que chegou é que ele tem futuro, eu tenho passado. Então, eu estou com muito mais liberdade para criar, porque eu não vou pagar a conta. Quem vai pagar a conta é esse Z que está com 17. Então, mas a brincadeira é essa, mas para a gente pensar um mundo que combine, que não crie muros. Então, não vou chamar ninguém de revolucionário. Tem velhinhos muito revolucionários, tem velhinhos muito Z querendo um mundo novo, um mundo legal, porque não deu tempo da gente resolver tudo. Mas essa moçadinha que está chegando, olha, é muito bem-vinda, porque a visão que eles têm espiritual, a visão que eles têm, porque eles já pegaram um mundo sem vícios, porque eles não estão com nossos paradigmas. Eles não têm uns paradigmas, tirando as doenças que a gente passou para eles, né? Então, eles têm essa visão pura, limpa, virgem de mundo, que é muito mais legal. É isso. Muito bem. 3 concordos. Show de bola a resposta dele, né? Quem que você quer que responda para você, Irineu? Cristiano, diga aí. Irineu, obrigado pela preferência. Vamos lá agora, a magia, então. Bom, o que eu acredito é que todas as gerações são revolucionárias. A gente cresce num mundo cheio de regras, cheio de normas. A gente vai para a escola, a gente tem que pedir para ir no banheiro, a gente tem que pedir para fazer qualquer coisa, a gente não pode mascar chiclete, não pode comer bala, tem hora para comer, hora para sair, hora para entrar. A gente cresce num mundo cheio de regras. E a nossa maior vontade é que essas regras não existissem. Então, eu vejo que cada geração que vem chegando, conforme eles vão crescendo, eles vão vendo as regras que não fazem sentido para eles e vão querendo mudar essas regras no futuro. Então, sim, todas as gerações são revolucionárias. E graças a Deus, porque assim a gente cresce. Se a gente não revolucionar, a gente não evolui. Eu estava lendo uma reportagem esses dias de que as grandes empresas e startups estão contratando colaboradores acima dos 60 anos para passarem por esse momento de crise. Isso é muito legal, porque essa galera acima dos 60, eles têm muita resiliência que essa geração não tem. Essa geração agora ela é mais disruptiva, ela quer ver o crescimento e ela não vê, ela pula para um lado, pula para o outro, ela não quer mais ter carro, não quer mais ter casa própria. Então, os valores são outros, a essência é outra, a missão é outra, mas eles estão num mundo onde
existem várias gerações. O ser humano está vivendo mais, como o Irineu falou agora há pouco, né? Passando dos 90. Então, nós temos que conviver com todas as gerações. O que precisa é ter humildade. A geração Z tem que ter humildade de reconhecer tudo que as gerações passadas sabem, viveram e aprenderam. E se a geração Z está adquirindo o conhecimento que a escola, que o ensino dá hoje, é porque as gerações passadas sofreram muito para adquirirem esses conhecimentos. Então, para mim, todas as gerações são, sim, revolucionárias, são disruptivas, elas vão desenvolvendo. E isso é ótimo. Muito bom. E consegui 3 concordos também. 3 concordam. Printou a tela aí, ó. Printa a tela, vai lá. Vai que a Ju tirou. A Ju engasgou. Printa aí. Vou pedir para o Aguinaldo falar antes, porque eu estou aqui até chorando de tanta coceira que eu estou na garganta, gente. Vamos lá, vamos zerar a telinha? Pessoal, a pergunta é a seguinte, olha, a geração Z é mesmo revolucionária? Sim, ela é. E ela é produto do meio? Sim, ela é produto do meio. Tá? Todas as gerações são. Porque o que acontece? Eu comecei a estudar geração em 2008. Em 2008, a gente falava de 4 gerações, que eram os veteranos, os baby boomers, a geração X e a geração Y. Hoje, a gente já quase não tem mais veterano no trabalho, no mercado de trabalho, e se tem, ainda aquele cara que está muito mais assim por um desejo dele próprio do que pela necessidade de estar. E ainda assim, e aí a gente já tem a geração Z. E todos esses caras foram produtos do meio, porque diante daquilo que foi acontecendo naquele momento, na sua geração, esses caras agiram de uma determinada forma e, consequentemente, eles geraram uma tradição da sua própria geração. Então, por exemplo, a geração Baby Boomer, ela foi influenciada pela guerra, pelo pós-guerra, tanto que o nome Baby Boomer vem disso, né? A explosão de bebês em função de uma época mais segura com o fim da guerra. Geração X, ela veio em função também da chegada da tecnologia. E a geração Y também em função do aumento da tecnologia, né? Quer dizer, eram já os nativos digitais. E hoje a geração Z, ela também encontra um cenário que faz com que ela tenha esse comportamento. Por que eu saía para brincar na rua, para jogar bola na rua? Porque não tinha internet. Televisão tinha 5 canais, né? Em São Paulo, eu lembro que tinha um canal 2, que era Cultura, canal 4 SBT, canal 5 a Globo, canal 7 Record, canal 9 era Manchete, o 11 era Gazeta e o 13 era Bandeirantes. Acabou, não tinha mais canal. Quer dizer, você ficava sem ter o que fazer na TV e ia jogar bola na rua. A geração Y já era uma geração da internet. Por que ela se comportava daquela maneira? Porque tinha alternativa. E a geração Z, por que ela é assim? Porque ela já viveu também pandemia. Quer dizer, ela se acostumou a ficar dentro de casa e ter os amigos virtuais, a não interagir pessoalmente. Estou falando só de uma característica, existem diversas outras, né? Então, sim, ela é produto do meio. E que todas são revolucionárias? Também sim. Por exemplo, você pegar lá a geração dos veteranos, 1920, Carmen Miranda, com aquelas bananas na cabeça, era revolucionária. Elvis era revolucionário para 1950. Raul Seixas para 1970. A Winehouse para os anos de 2000, 2010. Hoje a Anitta é revolucionária. No futuro, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, não, porque no tempo da Anitta, ela era revolucionária, mas ela não era isso que tem aí agora, que é um absurdo. Entendeu? Então, sempre nós vamos ter o choque. E o choque vem para mudar. E se a gente não mudasse, nós estaríamos até hoje na Idade da Pedra. Vamos lá, o Irineu ficou no talvez, mas vai ter que sair do muro. Não, põe na tela, Irineu. Põe na tela primeiro. Eu estou no talvez. Eu estou no talvez. Pera. Eu estou no talvez. Eu gostei muito do que você falou do ícone. É muito interessante a gente só pontuar isso aí, que o ícone não é ele que determina a onda, ele representa a onda. Então é muito legal isso que você falou, porque significa uma figura que representa um movimento. Não existiu o Elvis não inventou o mundo dele, o Elvis representou aquele mundo. É muito legal isso. A Anitta representa determinados valores de agora. É muito legal a gente pensar o mundo a partir dos ícones. Muito legal você ter falado isso.
Mas só põe para mim se você concordou ou discordou de mim. Concordou, tá Claro. vendo? 2-1, e eu vou deixar a Ju falar agora por que ela cometeu o absurdo de discordar de mim. Tá mutada, Ju, pronto. Eu já começo com 2 Vou pontos. zerar a tela. Eu amo, porque eu já comecei assim, não preciso nem falar, já estou ganhando. A gente já teve essa conversa antes aqui, Aguinaldo. O que eu discordo, essa questão realmente do negócio do ícone. Porque eu acho que muitas vezes, assim, o ícone, o artista, ele pode ser revolucionário, ele pode representar uma revolução, o que não quer dizer que aquela sociedade toda era desse jeito, né? Assim, não quer dizer que aquela geração toda era daquele jeito. Então, que a geração da Amy Winehouse inteira era daquele jeito, que a geração da Anitta inteira é desse jeito. Então, isso é uma coisa que eu tenho uma discordância de você. Eu acho que muitas vezes o artista, ele chega e traz uma revolução, traz valores revolucionários, e que muitas vezes esses valores não representam, não casam com a maioria daquela sociedade, né? Casam com um grupo daquela sociedade. Sobre a pergunta, eu concordei bastante com tudo que vocês disseram. Eu acho, sim, que cada geração que vem, ela encontra uma realidade, ela encontra alguma coisa que já é dado, né? Já está aqui. Então, a geração dos meus avós, ela chegou aqui e não tinha internet, não tinha nem televisão. Então, realmente, o que existia para fazer era brincar na rua, como o Aguinaldo citou como exemplo. A maneira de trabalhar, às vezes, era aquela maneira, não existia nem a possibilidade de home office, porque não existia isso, né? Não existia internet, não existia maneira de se comunicar, etc. E depois uma próxima geração veio e encontrou uma outra realidade. Então, e tudo que aquela geração construiu e criou foi fruto dessa realidade que você encontra, né? Isso é a sua base, isso é a sua plataforma para você criar o futuro. Então, claro, que cada geração vem e é fruto um pouco, né, do que ela encontra essa plataforma que já é dada. Mas eu acho que, assim, em termos de inovação e de ser essa coisa revolucionária, a inovação ela tem se tornado exponencial. A velocidade da inovação, a velocidade da mudança, ela vem crescendo ao longo dos anos. Então, por mais que uma geração, a geração dos meus pais, tenha feito coisas diferentes da geração dos meus avós, eu não sei se isso foi exatamente uma revolução. Eu acho que isso foi uma evolução. Uma evolução. Então, está num crescente, as coisas estão evoluindo, e estão sendo incorporadas coisas novas a um já status quo, a uma maneira de fazer as coisas. Então, a partir do momento que você tem televisão, você incorpora aquilo, mas isso não é revolucionário, não é que você passou a fazer coisas totalmente diferentes. Né? Eu acho que, assim, essa questão de que a evolução acontece de geração para geração, para mim, estou de acordo. Agora, que toda geração é revolucionária e mudou a história e mudou tudo, isso eu não concordo, não. Eu acho que a geração Z, tudo bem, muito por ser fruto disso e ter essas condições já dadas aqui, né, de internet, de você poder, da pandemia, inclusive, de ter que as coisas terem que ser diferentes, porque as pessoas tiveram que se adaptar, e essa revolução teve que acontecer no mundo do trabalho, no mundo das relações, né, das relações digitais, nesse mundo digital, mas ela sim está revolucionando. E quem talvez, se viesse aqui uma pessoa lá dos anos 20 para cá, não entenderia nada, né? Assim, seria uma coisa realmente que mudou tudo, revolucionou. Então, é isso que eu penso. Como eu tive 2 discordos, gente, e a gente não tinha falado de fazer uma rodada só, mas vocês querem dar um pitaquinho só? Um pitaquinho? Muito breve, porque assim, eu estava o que é revolucionar? O que é revolução? Revolução é reevoluir. É evoluir de novo.
Você entendeu? Então, o que é a revolução? É quando você pega e fala assim, não, peraí, a gente já evoluiu, agora vamos reevoluir. Tá? Por exemplo, na astronomia, o retorno periódico de um corpo astral a um ponto da própria órbita é aquilo que a gente estuda em filosofia, né? Os ciclos se repetem, ainda que em outros cenários. Por isso que eu falo que sim, todas as gerações são revolucionárias, tá? Ainda que diante da circunstância que ela encontra ali. Cara, a semântica de revolução nesse caso aí, talvez a gente possa pensar revolução no sentido mesmo do movimento, é a antítese daquilo que está sendo feito. Quando você fala revolução, é quando você muda totalmente. É isso que eu entendi da Ju. Senão, nós temos uma evolução mais acelerada, eu posso entender isso. Agora, a revolução, por exemplo, a gente vê em processo social, a democracia, ela foi instituída há 200, do modelo que a gente tem aqui. Daí se tenta uma democracia social, no fim acaba um proletariado, ditadura, enfim, começa lá. Daí não muda nada. Na verdade, a gente está ainda numa evolução da democracia, porque a gente não alcançou ainda o modelo. Então, você vai tendo alguns movimentos contra. O comunismo, por exemplo, a tentativa, que nunca existiu o comunismo, existiu o socialismo, foi de quebrar esse modelo que se implantou de uma sociedade capitalista aberta após o feudalismo, após a monarquia, após a autocracia. Mas, mesmo assim, é um processo. Não deu certo. Então, a democracia fica tentando evoluir, mas a partir de algum mesmo princípio. Então, em outros processos, pode ser também. Não é revolução, não é uma quebra total do modelo, é uma evolução do modelo, que é o grande momento, a sociedade ela evolui. Em alguns momentos alguém vem, quebra tudo, porque não aceita absolutamente nada e acha que tem que fazer tudo diferente. Revolução, apesar de ser o né, que é esse aposto que serve para a gente imaginar que vai reforçar um conceito, nesse caso eu acho que é diferente. Revolucionar é quebrar tudo e começar de um jeito diferente. Não é o que a gente vê uma evolução que é a parte saudável que a gente gosta, né? Quando as coisas estão andando bem, a gente só vai corrigindo. Desculpa aí falar demais. Eu concordo com o final. Peraí, só um pouquinho, pessoal, porque a gente está fazendo a segunda rodadinha, então vamos só zerar para a gente poder discordar ou concordar com vocês. Fala, Cris. Irineu, eu concordo com o final da sua fala sobre a evolução, mas a gente está levando a revolução para uma amplitude muito grande. Você não precisa mudar tudo, você pode mudar um pouco. Isso já é revolução. Você não precisa mudar toda a democracia, você pode mudar algumas formas de agir com a democracia. Então, eu vejo que a gente, às vezes, pensa em tudo. Tem que mudar tudo. Não. O que os hippies mudaram? Mudaram algumas coisas. Mas todo mundo aderiu às mudanças que os hippies fizeram? Não. E tudo bem, a gente vai mudando de pouco a pouco. Porque se mudar tudo de uma vez, daqui a pouco a gente começa a dormir em árvore, a gente não pode mais dormir em casa, vai andar a pé, porque não pode mais andar de carro, e não é esse tipo de revolução que a gente espera, ao contrário. É o que você falou no final, é evolução pouco a pouco. E eu vejo que cada quebra de paradigma que a gente vai vivendo não deixa de ser uma revolução. Agora, cada uma acontece de um tamanho diferente. É isso que eu penso. Muito bem. Bom, vou concordar. Tá bom, eu concordei em partes. Também para ficar claro. Eu entendo isso que vocês estão falando, eu acho que é uma questão muito de semântica, eu acho que o que a gente está falando é bem parecido, assim, acho que sim, cada geração veio trazendo uma evolução, foi trazendo mudanças pequenas às vezes maiores, em termos de modelo de negócios, vida, relacionamentos, aprendizagem, tudo que a gente tem, né, cada aspectozinho da sociedade, a gente falou sobre, o Irineu falou sobre democracia, etc., e a questão de que algumas pessoas consideram isso como uma revolução, ainda que seja mais limitada ou mais específica, ali, mais pontual, e que no meu caso eu não considere uma revolução, que eu acho que assim, a revolução, para mim, ela tem um pouco desse clima de disrupção, assim, de você fazer, de que se viesse alguém de outra era, que a pessoa não reconheceria aquilo, né, assim, que a pessoa, por exemplo, se viesse uma pessoa dos anos 20 para os anos 40, para o mundo de trabalho,
tudo bem, algumas coisas podem ter mudado, mas tudo bem. Agora, se viesse uma pessoa dos anos 20 para cá, uma máquina do tempo, talvez a pessoa não reconheceria que aquilo é o trabalho. E essa noção de que a disrupção ela está acontecendo de forma muito mais acelerada é que é a minha impressão sobre essa geração e esse momento histórico que a gente está vivendo. Agora, uma coisa que eu queria falar, que eu concordei bastante com o Irineu e acabei não comentando na minha primeira rodada, é que eu acho que, assim, existem pessoas revolucionárias e que estão trazendo essa disrupção que tem todas as idades, e que isso sempre teve pessoas revolucionárias, né, ao longo da história. O meu ponto é só que, assim, às vezes a sociedade inteira, aquela geração inteira não é tão revolucionária, ela é mais, né, conservadora, vai mais levando com relação ao que já existia e fazendo ajustes, mas que sempre existiram e hoje ainda existem pessoas de 70, de 80, de 90 anos que são super revolucionárias, elas são, mesmo sem ser geração Z ali no RG. É isso aí. Bom, com 3 concordos, vou encerrar essa discussão aqui e a gente vai para o nosso próximo quadro, tudo bem, pessoal? Posso chamar a vinheta? Chama a vinheta, Lombardi. Então, estamos de volta aqui. No intervalo, a gente ficou aqui ainda discutindo um pouquinho mais sobre essa questão de gerações, que sempre dá o que falar aqui no Quadro em Pauta. A gente adora falar sobre as diferentes gerações e as mudanças, as disrupções que essas gerações trouxeram, né, para a nossa sociedade. Mas agora, vamos lá. Vamos aqui para o nosso quadro, que a gente conta com as perguntas dos internautas, que é o quadro Sim ou Não. E olha, deixa eu perguntar para você, antes de mais nada, você já mandou pergunta para o Quadro em Pauta hoje? Sim ou não? Se não mandou, ainda dá tempo, gente. A gente está respondendo todas as perguntas que a gente recebeu de vocês e tem muita pergunta boa. Então, pode ser que a sua pergunta seja respondida hoje, fica aqui com a gente, tá bom? Para mandar pergunta, pauta@quatroempauta.com.br ou no direct de qualquer um de nós que está aqui na tela ou no direct do Instagram do Quatro em Pauta. Vamos lá! Primeira pergunta eu vou fazer para o nosso convidado. Já vamos direto colocar o convidado aqui no nosso foco de atenção. Cris, a pergunta vem da Malu Bigueto Zuim, de Jundiaí, aqui em São Paulo. Existe diferença entre ser líder e ser chefe? Eu vou para a pergunta ser uma pergunta de sim ou não, eu vou fazer uma pergunta diferente, tá bom, Malu? A pergunta vai ser o seguinte: chefe é diferente de líder? Sim ou não? Ou é a mesma coisa? Sim. Ser líder e ser chefe são duas coisas completamente diferentes. O líder, ele tem a certeza do objetivo que ele quer alcançar. E ele sabe que todo o trabalho que ele desenvolve junto com a equipe vai levar ao alcance desse objetivo, dessa meta, desse propósito, dessa missão, cada um chama de um jeito. Enquanto o chefe manda fazer para ter o resultado hoje, na hora, o líder pensa mais a longo prazo. Então, o líder não quer perder as pessoas da equipe, porque ele vai capacitando, ele vai treinando, ele vai direcionando, ele vai trazendo as pessoas corretas para caminharem junto dele nessa jornada. Enquanto o chefe não se importa com quem está ali. Então, como ele quer o resultado para hoje, se o cara sair hoje, amanhã entra outro que tem experiência somente, para ele tanto faz. Ele está sobrevivendo a cada dia. E o líder quer criar algo mais, como eu falei, a longo prazo, algo que fique, como a gente falou de gerações, né? Para outras gerações, para as próximas equipes que chegarão naquela empresa, naquele lugar e levarão adiante. Então, existe sim. O chefe, ele pensa hoje. O líder pensa amanhã. O líder constrói. O chefe simplesmente sobrevive. Perfeito. Muito boa. Muito bem, gente. Esse cara é profissional e palestrante de liderança, então foi uma aula aqui para mim, acho que eu não tenho nada para acrescentar. Podemos ir para a próxima pergunta? Agora, sabe que às vezes, a próxima assim, pergunta para vocês? Só para ser do contra, às vezes eu fico com dó de chefe, né? Porque
São mudanças que a gente teve na gestão. Às vezes eu fico assim, puxa vida, será que a gente é muito cruel com o chefe? É claro que o líder, a gente escolhe o líder, e o chefe escolhe o colaborador. Então, tem uma diferença aí. Então, é um modelo de gestão que mudou. Nós tivemos chefes muito importantes com essa liderança tradicional, vertical, e que foram brilhantes, e que tiveram grandes feitos. Você pode aí ver na história isso. Hoje, a gente quer esse líder maravilhoso, né, que consegue conectar emoções, corações, dentro de um objetivo, de um propósito, que é muito mais bonito. Mas, às vezes, eu fico com dó do chefe. Parece que todo chefe é um cara banal, e, na verdade, não é. Então, veja bem que você pode ser um líder, chefe, muito legal, só para fazer, assim, uma coisa fofinha com os chefes também, para não condenar, né? É isso. Irineu, mas isso acontece, Irineu, porque os líderes de hoje já estão sobre ombros de gigantes, que foi aquilo que você falou no primeiro bloco, né? Então, é perfeito isso que você está falando, faz todo sentido. Eu posso fazer a próxima pergunta, Ju? Pode, lógico. Vou fazer para o Irineu. A pergunta veio do Paulo Bergamini. O Paulo, de Jundiaí, Paulo Bergamini, daí eu perguntei aqui, ele é irmão do Marcelo Bergamini, que também é nosso internauta aqui, que sempre nos acompanha, tá? Olha que interessante, ele pergunta por que tem poucas oportunidades e tanto preconceito, mesmo com poucas oportunidades no mercado, tem tanto preconceito com profissionais de mais de 50 anos. Eu vou transformar a pergunta dele aqui, o Lombardi vai pôr na tela. Nós vamos perguntar o seguinte: ainda que tenha tanta falta de gente no mercado de trabalho, porque tem muita vaga, né, aberta, por que, né, existe preconceito com os profissionais de mais de 50 anos, Irineu? Eu vou ser ativista. Zero a tela para mim, Irineu, antes da gente começar. Zero a tela. Você vai ser o último a colocar. Existe preconceito com profissionais acima dos 50 anos de idade? Sim ou não? Cris? Existe, Cris? Isso. Agora vai, Irineu. Existe sim, eu vou ser ativista agora aqui. Porque é o seguinte, a gente criou uma cultura ao longo dos tempos de que quem chega tem espaço, tem a vez. Então é sempre a pessoa, não, aquele cara está com mais de 30, não confie em ninguém com mais de 30 anos, não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiro. Sei que a música não é da época de vocês, tá bom, não vem com preconceito para cima de mim, vocês agora, não me olha com essa carinha aí, Ju. Agora é o seguinte, é natural que quem chega cheio de testosterona queira ocupar todo o espaço, sabe? Queira fazer a cena toda ali, só que a gente vem de um modelo de força, um modelo de virilidade, um modelo de potência física, e isso acabou também. Então, a gente não estabelece poder agora mais por ser guerreiro. Ao contrário, as nossas competências, elas estão naquilo que evolui sempre, que é a nossa capacidade mental, a nossa expansão emocional. Então, mas a gente, como é um modelo linear de cérebro, a gente ainda tem essa necessidade atávica de ocupar o espaço, porque é a minha vez. E agora não existe mais a vez é de todos. Então, existe preconceito, sim, porque existe um lugar limitado para chefe, existe um lugar limitado para líder, para CEO. Você fica esperando o cara sair de cena, aposentar, morrer, ser mandado embora, sei lá o que acontecer para você ocupar o lugar dele. E você acha que você, por sua visão, por sua virilidade, por sua testosterona, está mais em condições. Mas, enfim, é uma pura disputa, né, que felizmente a gente está vendo muito discutida, que está ajudando a gente a elaborar isso. Essa potência, ela pode ser derrubada, porque a gente está nessa busca de conciliação. Mas que existe o preconceito, ainda existe, porque todo mundo está numa competição. Eu quero o lugar bom do outro. E não existe tanto pódio assim. Existe um pódio, depois existem os outros lugares. Todo mundo é bom, mas a gente quer o status, quer estar lá. Então, olha, nós temos esse desafio de vencer o preconceito para ter um modelo de conciliação onde a gente inclua o mais de 50, até porque hoje é uma questão estatística. O mercado é mais de 50,
certo? A experiência, que tanto se fala, é mais de 50, a soft skills é mais de 50, que é gente que já ocupou os espaços dentro de outros modelos de presença. Então, vamos vencer esse preconceito aí, porque ele existe, mas ele é nocivo em todos os sentidos. E eu tenho que falar isso como ativista, porque isso é a meu favor. Como vocês podem ver pelo meu corpinho, eu tenho mais de 50. Posso fazer só um comentário? Olá. Vai lá, Cris. Eu já tive problema com conflito de geração entre eu e um outro diretor na empresa. A gente tinha a mesma hierarquia, vamos falar assim. Para tirar relatório de papel foi um ano de convencimento. Foi muito a mesa do cara era só papel e eu estava tentando informatizar, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? Os dois lados têm que ter humildade, como a gente falou lá atrás, para conviverem. A galera com mais de 50 tem muita experiência, tem muita vivência, sabe demais. Coisas que a gente, que é mais novo, não sabe. Mas a gente tem um conhecimento também, que a galera de mais de 50 ainda não tem, que é a parte de informática, que é toda essa parte tecnológica. Então, vamos ter mais humildade. E o Irineu falou uma coisa bem legal. O mercado está envelhecendo. Estão nascendo menos pessoas e o pessoal está ficando mais velho. Então, nós vamos ter que empregar essa galera também. Isso é excelente, excelente. Concordo com o que você falou, Irineu. É só, o preconceito não é só do mercado com o cara acima de 50, é dele próprio. Porque o cara de 50, ou de 60, ou de 70, só fica velho se ele parar no tempo. Se ele for um cara de 70 anos que continua querendo aprender e aprendendo aquilo que surgiu ontem, ele não fica velho. Aí sim é preconceito. Porque quando ele para de aprender, daí não é preconceito, é conceito, como dizia o Kleber num programa passado. Não, vocês confirmaram aquilo que eu estou dizendo. Como ativista, novamente, eu tenho falado de futurabilidade para o ambiente de empresa, mas eu prefiro mais falar com o ser humano, que é o como não morrer antes de morrer. O cara que tem mais de 50 tem que estar presente, tem que usar as ferramentas que tem hoje. Isso são instrumentos que facilitam a vida dele. Então, se você se apropria da sua vida, no tempo que você está vivendo, se você atua, aí você não envelhece, não existe isso, aí não vai existir isso, Cristiano. A pessoa não se adapta às outras coisas. Tudo que chega de novo, chega para facilitar a gente, e os valores e os princípios podem ser mantidos. Mas é o seguinte, a ferramenta é outra, a capacitação é outra, então você pode se capacitar para uma nova fase, é isso que a gente tem que defender, é isso. Muito bem, minha gente. Olha só, não vai dar tempo da gente fazer as 4 perguntas, mas eu quero ouvir a resposta aqui da pergunta do Aguinaldo, pode ser? Eu vou deixar minha pergunta para a semana que vem. Oi? Vamos zerar as telas. Zerar as telas. Então tá bom, ó. Gui. A pergunta veio do Jonas Lobo, de Campinas. E a pergunta é a seguinte: é justo o empregador exigir um determinado período de permanência ou carência, né, do funcionário após a conclusão de um treinamento ou algum curso? Coloquem. Eu acho super justo, eu acho que a empresa investiu na pessoa e, na maioria das vezes, antes dela exigir isso, ela vai lá e pergunta, olha, tem um curso aqui, você quer fazer? Só que aí, feito esse curso, eu vou colocar aqui com você um acordo, né, que vai estar no papel, que se você sair da empresa num período anterior a 2 anos, por exemplo, você devolve parte do investimento que foi feito, uma vez que esse investimento foi feito para a empresa e você é a personagem, né, é a pessoa que foi lá buscar esse conhecimento. Imagina que o conhecimento seja um livro, tá? E aí eu te contrato e falo assim, olha, Ju, você vai lá na biblioteca buscar esse livro para mim. E aí você foi e trouxe o livro, só que você resolveu sair da empresa agora. Assim que você chegou aqui de volta com o livro, você fala, agora eu vou embora, estou pedindo demissão. Você pode levar o livro junto? Não pode, né? Porque o livro é da empresa. Só que o conhecimento, ele não está no livro, ele está em você. Então, é justo que a empresa peça uma carência para que você fique na empresa uma vez que ela fez esse investimento em você. E acho que o colaborador também tem o direito de falar, não, eu não aceito. Então, se ele não aceitar, é outro que vai fazer esse curso, está tudo certo. O que não pode é ele fazer o curso, fazer o acordo e depois não cumprir o acordo.
Bom, Muito bem, quer fazer um comentáriozinho, Cris? Já que você colocou uma resposta diferente? Eu quero. Na verdade, tem alguns fatores aí, né? Primeiro, por que o colaborador vai querer sair da empresa? Primeira coisa. Não adianta a empresa pagar curso, mas não reconhecer o colaborador. Não dá oportunidades para o colaborador aplicar aquele curso que a empresa pagou. Tem um case, eu vou contar rapidinho. Um cara trabalhava numa empresa de tecnologia e queria fazer faculdade de culinária. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A empresa pagou a faculdade de culinária sabendo que o cara, quando acabasse a faculdade, ia sair. Durante o período do curso, que foi de 4 ou 5 anos, ele foi o melhor colaborador da empresa. A empresa não exigiu que ele ficasse depois. Ao contrário, ela sabia que ele ia sair. Mas ela teve o melhor colaborador nesse período. Então, Cris, só que aí é uma questão que já ficou combinado assim, já se sabia. O duro é quando não se sabe. O duro é quando a pessoa faz o curso todo e aí, quando ela vem com o conhecimento, ela sai, né? Aí é onde eu entendo que não é justo. É uma questão do acordo, né? Mas tá certo. Vamos lá, pessoal. A gente tá aqui. Eu não vou fazer a pergunta para mim mesma. A minha pergunta a gente vai dar uma cortadinha para a gente poder fazer a dica da semana. Eu acho muito importante a dica da semana, acho que é uma parte muito especial do nosso programa. Então, vamos direto, vamos chamar a vinheta para a dica da semana, galera. Dica da semana com esse convidado muito especial aqui da Disney. Se eu soubesse que a dica da semana era para o programa com um convidado que com um padrão Disney de qualidade, eu teria lido outro livro essa semana, mas já que eu não li, o livro que eu estou lendo essa semana é outro, vou falar dele, já vou mandar logo a minha dica da semana, tá bom? A minha dica da semana é um livro que chama O Pequeno Manual de Gentilezas do Executivo, que é o do Steve Harrison. Eu queria uma leitura mais leve essa semana, e essa é uma leitura leve, super gostosa, mas super útil, porque a gente está vivendo um momento, assim, das coisas muito agudas, né, muito agudizadas, que tudo tem que ser muito impositivo, muito forte, e a gente tem perdido um pouco a importância, né, e como pequenos gestos causam um grande impacto nos seus relacionamentos, na sua empresa, nos seus resultados. Esse livro traz histórias e traz dicas mesmo, né? Traz um manual para você ser mais gentil e ter melhores resultados a partir desse relacionamento feliz e gostoso. Fica essa minha dica. Vamos lá. Então, vou mandar direto para o nosso convidado. Cristiano Mantomanini, qual a sua dica? Esses dias nós passamos por um momento muito triste no tênis. Para quem gosta desse esporte, assim como eu, né? O Roger Federer anunciou a aposentadoria dele. E o que eu vi que foi muito legal foi a mensagem que o Rafael Nadal, principalmente, e o Djokovic deixaram para ele. Então, o Nadal falou que estar jogando junto com o Federer não foi um prazer, foi uma honra. Que ele aprendeu muito com o Federer, que ele agradece tudo que eles viveram dentro e fora da quadra. Peraí, foram os dois maiores rivais da história do tênis. E o cara está agradecendo, o cara está falando que o outro é excelente, que o outro é fantástico. Aí a gente pensa uma coisa, as empresas gostam dos concorrentes? Não. Elas querem ver o concorrente quebrando, não é? Mas está errado. O concorrente te faz elevar a qualidade do seu serviço, do seu produto. O concorrente te faz querer crescer, te faz você se mexer, te tira da zona de conforto. Por isso, viva sempre ao lado do seu concorrente, conheça o seu concorrente, converse com o seu concorrente, caminhem juntos. Ele não precisa quebrar para você estar bem, ao menos que você seja ruim. Aí você precisa que ele quebre. Essa é a minha dica. Grande dica, muito legal, adorei a dica. Eu sigo o Nadal, eu vi essa mensagem e eu realmente fiquei bem emocionada também, então dá lá no Instagram do Nadal. Irineu Toledo, qual a sua dica? Ô, Cristiano, eu também tenho uma predileção por rivais, não gosto de chamar de inimigo. Eu acompanhava e recortei durante alguns anos um depoimento do Alan Prost, quando morreu Ayrton Senna, ele dizendo no dia seguinte que ele tinha, naquele dia, perdido a motivação de correr, porque o Ayrton Senna era um grande motivo dele estar nas pistas, que ele não sabia o que seria da vida dele.
E os grandes são assim, eles querem os concorrentes, querem o inimigo, querem o antagonismo, porque é uma maneira de testar, como na velha filosofia, examine-se, né? Mas eu vou sair fora do ambiente profissional, olha, eu fiquei muito feliz esses dias, não sei se aparece aqui, eu tenho um livro antigo aqui, do Neil Gaiman, o Sandman, e chegou na Netflix, tem lá toda uma ficção a partir dos sonhos, tem coisa da filosofia, tem coisa da psicologia, tem uma série que entrou, eu assisti só 2 episódios, fiquei maluco. Você pode procurar na Netflix o Sandman, né? Que é o Homem de Areia, as coisas desaparecem, fantasia. Procurem lá. Tá muito bem filmado que eu vi, tá uma fantasia muito legal e uma reflexão que você não perde uma frase ali, você viaja com qualquer frase. Então aí, ó, Sandman tá na Netflix e tem lá todo um episódio sobre os sonhos, tá muito legal, do Neil Gaiman. Beleza, vou procurar. Eu estou adicionando aqui na minha lista para poder assistir. Depois eu te conto o que eu achei. Vou encerrar com você, querido Aguinaldo Oliveira. Eu estou entre duas dicas aqui. Nosso sócio fundador do Quatro em Pauta. Qual a sua dica da semana? Estou entre duas aqui, mas eu vou no Elvis. Como a gente falou muito sobre gerações aqui nesse dia de hoje, né? A gente falou muito a respeito da diferença etária, idadismo, geração Z. Eu vou falar sobre o filme do Elvis. Quem não viu no cinema já está no Netflix. Tá? Vai lá e procura Elvis, já está no Netflix, muito bom, realmente conta da carreira dele, mas acima de tudo conta algumas curiosidades que a minha geração, por exemplo, não viu. Eu sou nascido em 72, Elvis morreu em 77, eu tinha 5 anos e eu não vi Elvis, né, na ativa, eu só conheço a história. Quando a gente vai assistir um filme desse, é muito legal a gente perceber o quanto... Voltamos na questão revolução, quanto revolucionário ele foi, quanto importante ele foi também para uma coisa que a gente chama hoje de preconceito racial, né? Aí esse filme cita Martin Luther King, cita, enfim, uma série de fatos históricos muito interessantes lá. Elvis, tá aqui. Estou procurando Netflix. Ah, na Netflix. Elvis morreu? HBO. HBO? Perdão, tá na HBO. No Netflix não tá, gente, que eu tava aqui, ó, tá, já tá pegando para ver se eu colocava na minha lista. HBO, então. HBO. O filme do Elvis. Fica aqui a dica. Muito bom. É isso, gente. Eu amei esse programa, padrão Disney de qualidade. Cristiano Mantovanini, um prazer ter você aqui com a gente. Volte mais vezes. Foi muito boa esse debate. Irineu Toledo, que já é de casa, obrigada por mais uma vez você estar aqui com a gente. Aguinaldo Oliveira, meu parceiro, meu sócio aí. Adoro estar com vocês, minha gente. E para você que esteve aqui com a gente, obrigada. Até a semana que vem. Manda pergunta, chama o pessoal, se inscreve no canal. E semana que vem a gente vai manter o padrão Disney de qualidade, tá bom, minha gente? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijos. Beijos. A gente queria fazer primeiro um pooling aqui, uma pesquisa de qual é o maior time da torcida. Vamos ver quem aqui é a maior torcida aqui do Quatro em Pauta. Cristiano, qual é o time? É o Corinthians, né? Campeão dos campeões. Vamos lá. Corinthians, 0 os outros, né? Vai lá. Irineu, qual que é seu time? Santos. Então tá 1-1, Corinthians e Santos. E você, Ju, qual que é seu time? O meu é o time do rei, querido. É o maior time da história do planeta. Então, 2-1 para o Santos. E eu sou santista, então 3-1 para o Santos. O Santos tem o triplo da torcida do Corinthians, segundo a nossa pesquisa aqui. O nosso Datapovo está dando um resultado bem claro. Tá top! Claro. Bem, o resultado é verídico. Arrasamos, galera! Tchau, tchau. Até semana que vem.